Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games e hoje trazendo para vocês mais um vídeo de análise dos episódios de Jujutsu Kaisen. Hoje vamos falar sobre o episódio 11 que se chama Mente Fechada, né, que traz aí alguns desdobramentos, uma preparação do que a gente pode esperar e desenvolve bastante alguns certos personagens que já foram apresentados, né. Mas antes de a gente falar qualquer coisa, aquele recado de sempre, deixe seu like, se inscreve no canal e também compartilhe esse vídeo que vai ajudar muito o nosso trabalho. E também dá uma olhadinha no primeiro link da descrição que é a nossa página do Apoia-se, caso você queira me ajudar a trazer mais conteúdo e mais qualidade pro canal, dá uma olhadinha lá sem compromisso nenhum. Bom, então vamos lá. Esse episódio ele é uma adaptação dos capítulos 23, 24 e 25, né? Ele já tinha adaptado metade do 23 ali e ele vai até o capítulo 25, até o final dele. E o episódio começa ali exatamente da onde parou o anterior, né? Com o Mahito dando uma desdenhada no Nanami, né? Falando assim, nossa, é isso que um Jujutsu de nível 1 me traz, me apresenta, né? E aí o Nanami revela que ele tem um pacto ali, né? Ele tem um contrato de magia, onde a partir das 6 horas ele começa a fazer hora extra e o verdadeiro poder dele meio que é liberado, né? Ele tem uma contenção ali, que a partir das 6 horas na hora extra ele mostra o seu verdadeiro poder e o poder dele começa a aumentar quase que sem parar ali, né? O Mahito fica até um pouco impressionado, né? Ele começa a se divertir ainda mais com essa situação. E o Nanami, assim como no episódio anterior, né? Ele já começa a contar um pouquinho da sua técnica, né? Porque a gente sabe que quando você fala sobre ela, quando você revela a sua técnica, você consegue aumentar ainda mais a eficácia e o poder dela, né? Ele começa a falar um pouquinho sobre a técnica do 7x3 ali, onde ele consegue fazer um dano crítico em qualquer extremidade, não somente em qualquer extremidade daquilo que ele quer, né? Mas em partes segmentadas, né? Ele consegue escolher aonde ele vai colocar essa medida. Pode ser braço, pode ser perna, pode ser até mesmo itens inanimados. E ele já começa a pensar ali, né? Em algumas maneiras de exorcizar esse espírito, né? Que é o Mahito. E ele fala assim, eu posso ir cortando ele até a magia dele acabar e ele não conseguir se regenerar, ou eu esmago ele de uma vez só. E a gente vê uma cena super bonita, super fluida, mega dinâmica, assim, dele usando a técnica dele, né? Que é o feitiço das proporções colapso, que basicamente ele dá um socão mega poderoso numa parede e todos os destroços ali que estão caindo começam a ser imbuídos com a própria energia do Nanami, né? Ele começa a colocar meio que o poder mágico em todos aqueles fragmentos da parede que estão caindo em cima do Mahito, né? O Mahito até olha e fala assim, tem bastante poder aí, né? Acho melhor eu desviar. Só que aí o Nanami não vai deixar tão barato assim. Vai lá e dá um 7x3 na perna do próprio Mahito, deixando ele imóvel, deixando ele impossibilitado de fugir. E aí, pelo que ele dá a entender, né, é meio que é uma técnica suicida ali, que ele se arrisca a esmagar o Mahito de uma vez só, mas coloca o seu próprio corpo em risco, né? A gente vai ver que isso não acontece necessariamente daqui a pouquinho. E bem próximo dali a gente vê o Yuji e o Junpei conversando, né? Eles sentem os tremores que são consequências da batalha do próprio Nanami, né? E ele tá tentando ligar ali pro Ichiji, né, que é o assistente de feiticeiros Jujutsu, só que ele tá meio enrolado ali tentando caçar aquela maldição mais enfraquecida, né? E aí o Yuji fica naquela, né? Será que eu começo o questionário aqui? Será que eu começo o interrogatório com o Junpei? Será que eu posso? Né? Ele não sabe muito o que ele pode fazer ou não, até porque não explicaram direito como que é essa profissão de feiticeiro de Jujutsu. O Gojo, que tinha que ter ensinado, não ensinou. Então ele tá meio perdido. Mas ele já vai meio que conversando ali com o Junpei, meio que se ligando a esse personagem, né? Eles começam a criar um vínculo ali, né? Ele pergunta se ele participou do incidente do cinema, o Junpei fala que não, né? E aí ele fala assim, acabaram minhas perguntas. Será que você pode esperar o meu chefe chegar? E eles ficam ali conversando sobre cinema, né? Eles falam sobre filmes. Inclusive ele pergunta pro Junpei, né? O que você tava assistindo aquele dia no cinema? E ele fala, eu tava assistindo a Minhoca Humana 3. E eles ficam tipo, nossa, esse filme é horrível por causa disso, de aquilo. O próprio Yuji, ele faz uma referência ao treinamento que ele fez ali com aquele bonequinho, aquele ursinho de pelúcia que batia nele. Ele fala assim, nossa, eu apanhei muito assistindo esse filme. E o Junpei fica tipo, hã? Mas é bem interessante ali que eles começam a conversar, fica um clima muito, muito leve ali, né, com ele. Mesmo o Junpei meio desconfiado pelo Yuji ser um Jujutsu, né? Porque como ele já ouviu falar sobre eles pelo próprio Mahito, o Mahito falou assim, toma cuidado com eles e não sei o que, então ele já fica meio acuado quanto a isso. Mas ele se vê bem ligado ao Yuji, principalmente por causa dessa personalidade que o Yuji tem, né? De ser alguém super amigável, super confiável, né? Ele envolve as pessoas que estão ali. O Yuji tem uma personalidade
personalidade que me agrada muito, né? Eu gosto muito desse tipo de personagem. Porque é muito fácil você cair naquele conto do personagem principal que ele é muito sonso, né? Ele é tão bonzinho que ele chega a ser sonso, mas o Yuji ele tem uma aura meio cativante que quando você vê, você começa a gostar muito dele, né? Ele tem uma personalidade muito legal, assim, você acaba se afeiçoando muito a esse personagem. E acontece exatamente isso com o Junpei, né? Ele acaba se envolvendo com o Yuji de certa maneira, né? De maneira mais amigável ali, ele começa meio que se abrir com ele. A gente vê até o Getou ali passando, né? Falando assim, do jeitinho que eu tava planejando, né? Então a gente vê alguns desdobramentos dos planos do Getou e a gente vai ver um pouquinho mais pra frente isso também. Nesse momento aqui chega a mãe do Junpei, né? E ela é uma personagem muito legal, assim, ela é bem divertida, bem descontraída, bem alto astral, assim. Ela dá uma zoada no próprio Junpei ali, envolvendo o Yuji. E aqui a gente tem uma ceninha que é um pouco diferente no mangá, né? Porque o Junpei dá uma chamada de atenção na mãe dele por causa do cigarro, né? Que ela tava fumando. E ela tinha prometido não fumar mais na frente do filho. A diferença pro mangá fica que no mangá ele é um pouco mais agressivo, né? Ele toma o cigarro da mãe dele e no anime ele é mais, tipo, mais contidozinho, assim, ele fica tipo, você prometeu não fumar mais e não sei o que e tal. E aí, ao fim de tudo, a mãe do Junpei fica feliz por ver ele dialogando, socializando com amigos, né? E ela pergunta se o Yuji não tem vontade de ir jantar na casa deles, né? Ela prepara alguma coisa, o Junpei fica tipo, mano, eu acabei de conhecer esse cara, tá ligado? Como assim? Voltando à parte do esgoto, né? A gente vê o Getou se encontrando com o Mahito, que sobreviveu à luta do Nanami, né? Ele consegue modificar o seu corpo pra fugir pelos escombros ali. E ele frisa uma vez mais, né, que enquanto ele conseguir manter a alma dele intacta, o corpo dele não vai ser problema nenhum, né? Ele não precisa se preocupar em ferir o corpo, perder o corpo, se ele conseguir manter a forma da alma dele. E o Getou até pergunta, mas e aquele feiticeiro de Jujutsu, o que você fez com ele? Ele, sei lá, pode ser que ele tenha ido embora, pode ser que ele tenha ficado aqui sobre os escombros, né? E a gente vê o Nanami ali ligando pro Ichiji e vemos também que ele tá muito ferido, né? Aquele ponto onde o Mahito atingiu ele ali, quase conseguiu modificar o corpo do Nanami, né? Ele tá bem ferido ali, ele fala que vai para a escola de Jujutsu, né, para se curar com a médica que tem lá, né? Pede pro Ichiji justamente dar uma carona para ele. Só que a parte mais importante aqui é que ele começa a fazer uma análise do próprio Mahito, né? Ele fala que o Mahito ele ainda é um espírito muito jovem, né? Ele parece que ele acabou de se formar como um espírito maligno e que ele ainda está experimentando coisa. A gente vê o Mahito falando um pouquinho disso naquela parte ali conversando com o Getou, mas ele fala um pouquinho mais de que ele ainda está se desenvolvendo. E ele faz até uma relação com o espírito que atacou o Gojo, né? Que ele já conseguia usar a expansão de domínio e que muito provavelmente o Mahito vai chegar nesse ponto, né? Ele ainda não, muito provavelmente ele ainda não sabe sobre, né? Mas talvez já saiba, né? E não foi mostrado pra gente, mas ele ainda vai se desenvolver cada vez mais e que seria importante exorcizar ele o mais rápido possível. Pô, Nanami, que mancada que você deu, né, mano? Você podia ter matado ele ali, se certificado disso, né? Não ter ido embora, assim, tá bom que você tava ferido, eu entendo, mas porra, sair de lá sem saber se o espírito tá exorcizado ou não, achei meio vacilo. Já voltando ali pro jantar entre o Yuji, né, o Junpei e a mãe do Junpei, né, a gente vê eles se divertindo ali, a própria mãe do Junpei tava bêbada e começa a zoar o filho, né, começa a fazer... Tem uma interação muito interessante ali deles, né? Eles super leves, super se divertindo, né? Tem até um momento aqui que o Yuji faz uma referência, né? Que ele começa a gritar, Wilson! Wilson! Que é uma referência ao filme do Náufrago. Sim, tem uma bola de vôlei do Wilson, olha só que maravilha. Que referência maravilhosa, eu amei. E aí, em determinado momento ali, a gente vê o Junpei e o Yuji conversando, né? Ele pergunta sobre a mãe do Yuji, o Yuji até responde que nunca conheceu a mãe, mas que tem poucas lembranças do pai, e a memória mais afetiva que ele tem, né? A memória mais forte que ele tem é a do próprio avô, que a gente conheceu no primeiro episódio e acabou falecendo. Então a gente tem essa figura paterna, né? Do avô, no caso, né? Uma figura um pouco mais presente na vida do Yuji, né? E aí o Junpei começa a questionar sobre esse serviço de feiticeiro Jujutsu, né? Ele pergunta se o Yuji o Yuji confirma. E o Junpei até questiona, né? Se ele já matou alguém, né? Se ele já chegou a matar alguém. E o Yuji fala que não. E que ele não gostaria de chegar a esse ponto de ter que matar um ser vivo, matar uma pessoa, matar seja lá o que for. Porque ele não quer perder esse tato com a vida alheia, né? Ele não quer que as coisas fiquem dúbias na cabeça dele, porque ele não quer perder os valores que ele tem. Eu achei isso muito legal, né? Ele traz um questionamento muito interessante. E acho legal que tem um momento aqui que a mãe do Junpei, né, tá aconselhando ele sobre, e faz uma referência sobre aquários, né? Que ela fala que a sua vida, ela é um aquário, e você pode escolher ir pro mar, né, e viver a vida, ou
você pode conhecer muitos outros aquários, né? No caso, conhecer outras vivências, conhecer outras pessoas, outros modos de pensar, né? E, cara, essa personagem da mãe de Junpei, ela é muito legal. Tipo, eu gostei muito de como ela foi apresentada, né? A personalidade dela, o jeitão dela, principalmente dela com o Junpei, essa relação. Quando eu vi ela aparecer a primeira vez, eu pensei que, tipo, o Junpei teria algum problema em casa, com a mãe, né? Talvez ele tivesse algum relacionamento meio conturbado, mas não. Ela é super legal, assim, ela só, tipo, bebe e fuma, mas, enfim, coisas de adultos, mais ou menos. E eles têm uma relação bem legal. E aí é que dói ainda mais quando a gente vê que ela morre, né, na segunda parte do episódio, porque a gente vê um dedo do Sukuna sendo deixado ali na mesa e isso atrai um espírito maligno que acaba matando ela, né, acaba, sei lá, comendo metade do corpo dela, que é meio que o que dá a entender. E daí a gente tem essa situação, né, que o próprio Yuji fica preocupado em saber dessa notícia, saber como o Junpei vai reagir. O próprio Mahito fala pro Junpei, né, que muito provavelmente alguém com dinheiro e influência e poder, né, pode ter colocado ali uma isca para poder atrair um espírito maligno, né, que se você tem dinheiro e poder, você meio que pode conseguir qualquer coisa. Isso faz com que o Junpei vá para a escola e acabe confrontando um garoto riquinho, né, um garoto de elite que tem na escola dele, que acabou de ganhar um prêmio e que, tipo, ele é super filha da... né? E aí a gente vê um pouquinho mais esse plano do Getou e do Mahito se desdobrando, né? Na escola ali ele já coloca ali uma tela, né, que eles falam, que é meio que uma proteção mágica para ninguém entrar ou sair, e que basicamente eles preparam esse palco ali para poder fazer um confronto entre o Yuji com o Sukuna, né, até o próprio Junpei, né? E o Getou ainda continua nessa, né, de não vou me envolver, não posso deixar rastros da minha energia aqui, da minha magia, né, para não me rastrearem, etc. Então ele meio que tá usando o Mahito para isso. E aí o Mahito deixa todo o palco preparado ali para os dois se enfrentarem. Tanto que no final chega o Yuji ali para poder questionar o Junpei por tudo que ele tá fazendo. E o Junpei com a cara de puto. Com a cara de quem vai matar todo mundo nessa desgraça, né? Achei interessante aqui que tem dois momentos, né? Uma garota consegue ver a magia do Mahito se formando, né? Então tem mais pessoas ali que vão conseguir enxergar tem esses poderes meio que ocultos e conseguem enxergar espíritos, magias, etc. E até mesmo o professor do Junpei que acaba ficando acordado na hora que todo mundo tá meio que desmaiado ali, né? Meio que a magia do Mahito fez com que todo mundo desmaiasse, só que o professor ficou acordado, né? Pô, professor, será que o professor consegue enxergar alguma coisa ali? Será que eles vão aparecer um pouquinho mais, vão desenvolver mais esses personagens de alguma maneira, né? Não sei. Mas assim, Jujutsu continua num ritmo excelente, né? Apresentando personagens, desenvolvendo eles, né? Acabou desenvolvendo ali uma certa amizade entre o Junpei e o Yuji, que vai fazer essa batalha ser ainda mais pesada entre os dois, né? A gente vai ficar tipo, ai, putz, eles são amigos, mas eles vão se confrontar, etc, né? O Junpei já meio que foi corrompido totalmente pelo Mahito, né? A gente vê ainda mais na cena que o Mahito explica pra ele o que poderia ter acontecido, que ele tá muito entregue. Então, olha, o Yuji vai ter um certo trabalho aí, né? Talvez o Junpei possa ser a primeira morte que ele vai realizar ali, né? Não sei, quem sabe. E talvez isso acabe sendo um pesar pra ele, talvez seja uma virada de chave. Muita coisa pode acontecer daqui pra frente, né? Será que ele vai conseguir converter o Junpei de volta? Será que ele vai perder o Junpei pras trevas? Ele vai ser tipo o Sasuke da parada, tá ligado? Que ele vai ter que tentar resgatar esse personagem, ou não. Ou pode ser a primeira morte que o Yuji vai realizar ali pra poder meio que não ter essa escolha, né? Ele vai chegar num momento que vai assim, putz, eu não tenho mais escolha. Eu preciso matar o Junpei ou vai dar muita merda. Quem sabe? Mas agora eu quero saber de você. Você gostou ou não desse episódio? Por que gostou ou por que não gostou? Deixa aí na caixa de comentários pra eu saber. Me conta um pouquinho mais pra gente poder debater um pouquinho mais sobre Jujutsu, né? Muito obrigado de coração. Se você quiser assistir de maneira oficial, você assiste pela Crunchyroll, que transmite oficialmente no nosso país os episódios de Jujutsu, inclusive trazendo eles dublado, né? O que é muito legal, trazendo uma dublagem expressa. Mais uma vez, obrigado, deixa seu like, se inscreva no canal e principalmente compartilhe esse vídeo. Me ajuda a chegar a mais pessoas que gostem de Jujutsu. Manda pro amigo, pro pai, pra mãe, pra titia, no grupo do Zap, no grupo de amigos que gostam de anime. Chama mais gente pra gente poder debater sobre Jujutsu e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima gameplay. Falou, pessoal!